Olá, querida mulher, seja muito bem-vinda para o quadro Entre Elas. Eu me chamo Maria Luísa, sou psicóloga, sexóloga, sou da comunidade Canção Nova e ajudo mulheres cristãs a chegarem ao ápice do prazer sem cometer pecado algum. Isso mesmo, tudo dentro dos valores cristãos. Hoje eu trouxe uma temática muito legal, a diferença entre o orgasmo masculino e o orgasmo feminino. E no final desse vídeo eu vou dar dicas quentes para você, mulher, chegar ao orgasmo. Por favor, eu queria te fazer um pedido. Se inscreva agora nesse canal e também curta esse vídeo. E vamos em frente. Bom, meninas, para a gente começar a falar sobre a questão das diferenças entre homem e mulher, sobre o orgasmo, a gente tem que entender o que é orgasmo. Orgasmo é a resposta sexual humana, é a última resposta sexual humana. Nós temos três. Primeiro é o desejo, depois nós temos excitação e depois a mulherada tem o orgasmo. Olha que bacana. Gente, isso é bondade de Deus demais, né? O orgasmo é bondade de Deus, porque não existe nenhum outro prazer tão intenso, tão maravilhoso do que o orgasmo. O orgasmo é sim um presente de Deus. E claro, quando a gente tem orgasmo, a gente fica mais apaixonado com o marido, né? E ele também mais apaixonado com a gente. Então é tudo de bom ter orgasmo. Aliás, o catecismo da Igreja Católica fala assim, que o casal não faz nada de mal em ter o orgasmo, só que dentro da justa moderação. Bom, vamos começar então a saber essas diferenças entre homem e mulher a respeito do orgasmo. Em primeiro lugar, os homens em 95% das relações têm orgasmo. Sim. E há muitas queixas aí das mulheres a respeito disso. E pra mim, gente, não é uma disfunção sexual. Não sei se você sabe, mas existe uma disfunção sexual chamada anorgasmia, que é essa ausência ou dificuldade de ter o orgasmo. Mas só, gente, que a maioria das mulheres não tem nada de anorgasmia. Tem uma má qualidade sexual e outras dificuldades que podem gerar, sim, a falta de orgasmo. As mulheres, elas demoram muito mais que os homens a chegar ao orgasmo. O homem é mais rápido. Ele tende a ter o orgasmo quando ele faz a penetração, em um período curto de tempo. Tanto que se o homem começar a penetrar, ele vai ter ejaculação rápida e orgasmo rápido e a mulher vai ficar lá olhando para cima, né, para a parede. Sabe por quê? Porque ela precisa de tempo. Ela precisa de tempo para recrutar sangue para toda essa área pélvica, para que ela fique lubrificada e ela fique ali cada vez mais excitada. E quando ela chega nesse nível alto de excitação, aí sim ela vai ter orgasmo. Isso demora cerca de 15 a 20 minutos. As mulheres são assim e elas precisam então viver isso na hora da relação. Ela precisa viver esse tempo dela. Ela precisa entender que ela precisa desse tempo. E muitas mulheres desconhecem isso. E os homens também. Por isso que você, mulher, ao descobrir isso, tem que conversar com seu marido e explicar para ele que você precisa de mais tempo. O outro problema é que as mulheres não se conhecem. E aí, porque elas não se conhecem, elas não sabem identificar aquelas áreas mais excitativas que ela tem. E por isso, a maioria delas não vai chegar ao orgasmo. Sabe por quê? Porque ela não vai favorecer que o marido faça a estimulação certa no lugar certo. Então sim, você tem que se conhecer, mas não é se masturbando, sabe? Não é isso. Você precisa se conhecer no dia a dia ali da relação sexual com seu marido, onde você vai percebendo essas áreas mais sensíveis para você comunicar a ele. Uma outra dificuldade que as mulheres têm vivido para ter orgasmo é justamente o cansaço intenso. Elas estão exaustas. E esse cansaço, o estresse, as preocupações, com certeza não vai favorecer que ela tenha relação. E muito menos que ela se concentre na hora. Ela vai ficar preocupada com tudo, com todos, e não vai ter esse tempo ali, né, voltado para ela mesma, voltada para esse momento prazeroso, porque ela vai estar com a atenção focada em outro lugar. Ela não vai conseguir se concentrar. E existem outras questões que podem dificultar também o orgasmo feminino, né? Que é a questão hormonal, a questão física mesmo, que a mulher está vivendo alguma dificuldade, alguma dor, algum problema biológico, físico. Então tudo isso precisa ser verificado para que a gente tenha um diagnóstico muito assertivo, antes de dizer que é anorgasmia, que é uma disfunção que você está vivendo.
A maioria das mulheres não tem orgasmo porque tem um mau relacionamento com o marido. E isso faz com que realmente ela nem queira ter relação. E quando tem, ela quer que acabe muito rápido. Aliás, essa questão de acabar rápido, porque ela não está gostando, que está enfadonha e tudo, ela tem essa tendência de fingir orgasmo, coisa que o homem normalmente não tem. Ele pode fingir sim, mas normalmente não. Por quê? Porque o homem, quando tem orgasmo, ele ejacula. A ejaculação é sinal de que ele teve orgasmo e aí ele tem a liberação do líquido, né? Agora, a mulher, normalmente, ela tem orgasmo seco. Ela não tem a presença, então, de uma ejaculação. Mas isso não quer dizer aqui que nenhuma mulher tem. Existe uma porcentagem de mulheres, sim, que na hora do orgasmo liberam um líquido que é chamado de ejaculação feminina. Isso aí, alguns autores dizem que existe, outros não, mas o fato é que esse fenômeno existe. E aí, algumas mulheres têm essa graça de ter. Bom, gente, e ainda existem algumas diferenças entre o orgasmo feminino e masculino. A outra diferença é o tempo de duração desse orgasmo. A maioria das mulheres podem chegar a um orgasmo de 20 segundos ou mais. Os homens, normalmente, é de 3 a 10. Podendo aumentar um pouquinho aí, mas é de 3 segundos a 10 segundos. E as mulheres, 20 segundos ou mais. Na verdade, a gente não sabe quem sente mais prazer, né? Não tem como medir isso. Nós sabemos essas diferenças aí, mas a gente não vai saber, por exemplo, se o homem sente mais ou a mulher sente mais. Na verdade, cada um sente aquele fenômeno, aquela espécie de sensação própria de cada um. E graças a Deus por isso, e é maravilhoso nós termos orgasmo. Não tem nada de safadeza, de sujo, de imundo você ter orgasmo, porque Deus é que te deu essa graça, então você não faz nada demais em experimentar, em viver o orgasmo. Então, não pense que isso é uma coisa estranha, nojenta, sabe, suja, só para quem é safado, nada disso. Tire isso da sua mentalidade, não existe isso. Existem sim outras diferenças. Por exemplo, a mulher ela pode ter um orgasmo múltiplo, que é um orgasmo que pode ser prolongado ou então sucessivos. Já os homens, eles normalmente têm um orgasmo seguidos então rapidamente, ao mesmo tempo ali, com a ejaculação. E já a mulher ela pode ter esse orgasmo, essa experiência maravilhosa, não é? Bom, gente, existem sim diferenças entre homens e mulheres. O orgasmo também entre homens e mulheres são diferentes. E para você chegar ao orgasmo, você tem que entender essa diferença e favorecer que ele aconteça. Como você vai favorecer, mulher? Primeiro, como eu falei antes, descobrindo essas áreas que você tem excitantes, essas áreas erógenas, mais excitativas, sabe? Se você conhece isso, você vai conseguir fazer com que o seu marido favoreça o seu orgasmo. Mas favorecer o seu orgasmo não significa que você tem que ficar esperando ele, não. Você tem que participar. Você tem que também falar e indicar o que você gosta. E o homem, para te ajudar, e você vai falar para ele isso, vai trazer essa informação para ele, você vai dizer assim, meu amor, no início eu quero que você seja ninja. Isso mesmo, ninja, o homem precisa ser ninja. Ele precisa palpear, ele precisa estimular, ele precisa tocar diversas áreas da mulher. No início, para que ela tenha essa excitação toda, ele precisa fazer esses toques aí, essas manifestações ali de carinho, né? Para que a mulher chegue a esse ápice da excitação. Ela vai precisar mais ou menos cerca de 10, 15 a 20 minutos para ela ter esse processo todo excitativo, certo? Depois que a mulher vai chegando nesse processo todo, você vai dizer para o seu marido aquela área mais excitativa e ele vai manter ali a excitação através de toques mais sucessivos e permanentes. Então, ele vai manter a excitação naquele lugar. Primeiro, em todos. E ali ele vai tocar você toda. Aliás, vou dar uma dica. Fala pro seu marido para não tocar só nos lugarzinhos, não. Para ele passar a mão inteira. Porque a mulher, ela tem zona erógena no corpo inteiro. Então, ela precisa ser mais estimulada. Então, fala para ele passar a mão mesmo no corpo. Não fica só num lugarzinho, só no peito, não. No corpo inteiro.
E depois, mulher, olha só, você vai pedir para ele manter a estimulação naquele lugar que você mais gosta. E é assim, gente, é muito simples se você se soltar e se permitir. Aqui começa o orgasmo, é na sua cabeça. Você tem que querer, você tem que se permitir. Se você não se permitir, você não vai conseguir, sabe? Claro que com os homens também tem isso, mas com as mulheres é muito mais intensa essa relação do cérebro com o corpo inteiro. Nós temos essa dificuldade, sabe? Se você não está bem, é difícil você chegar ao orgasmo. Se você não aceita ter, você não vai ter. Então, vamos fazer um acordo aqui. Você faça um acordo aqui comigo. Você vai se permitir, mulher. Vai descobrir essas áreas na hora da relação. Fique atenta para você descobrir essas áreas. E depois, você vai dizer para o seu marido, meu amor, toca sim. Toque nessas áreas todas. E depois, quando você vê que tá aquele lugarzinho, mantém. Depois, gente, olha que maravilha. Se você quer ter aí um orgasmo penetrativo, aí o que você faz? Escolhe aquela posição que te favoreça para você estimular muito ali também junto o seu clitóris. Aliás, ele pode até tocar o clitóris junto. Maria Luísa, ele pode penetrar e também tocar? Sim, ele pode penetrar e tocar ao mesmo tempo, e aí você vai ter aquele orgasmo. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar mais apaixonado. Isso, você vai ficar mais apaixonada. E isso vai fazer com que você queira estar com seu marido. Aliás, tem mulher que tem medo disso. Tem mulher que tem medo desse encontro profundo ali, até mesmo no orgasmo, porque tem medo de se entregar, porque não tem confiança. Isso também é importante. Nós precisamos ter confiança para que a entrega seja completa. E que você aí no seu casamento melhore esse relacionamento conjugal, melhore também esse ato, para que vocês vivam um casamento maravilhoso e que a sua família seja beneficiada com isso. Afinal de contas, um casal apaixonado, um casal que vive bem, que não viva esses conflitos constantes, faz com que os filhos também fiquem bem. Bom, ficamos por aqui. Te peço para que você compartilhe esse vídeo aí com as amigas, com os grupos, para que nós possamos chegar mais longe com todos esses conceitos e informação a partir dos valores cristãos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.